Se fosse você, não estaria feliz, não, estaria triste. Porque você está visualizando que você está economizando agora 4.500, mas eu estou visualizando que você perdeu aproximadamente R$150 mil nesses 3 anos. Seja muito bem-vindo ao podcast Elétrica é o Poder, o podcast que vai ajudar você, profissional da área elétrica, a empreender e viver bem da sua profissão. Eu sou o Ítalo. Aqui é o Matheus de la Fuente. Eu sou o Anderson e vamos com tudo. E o tema do episódio de hoje é os 12 erros mais comuns em projetos elétricos, parte 2. No episódio anterior, a gente já falou sobre os 6 primeiros, que foram não vender, posicionamento do centro de medição, cálculo da queda de tensão, coordenação e seletividade, erro na definição da demanda contratada e o erro no cálculo da demanda, seja de unidade individual e agrupamento de medição. E aí no episódio anterior a gente também pediu para vocês colocarem nos comentários para ver se acertava quais seriam os 6 outros erros, E nesse episódio de hoje nós vamos destrinchar mais sobre isso e também trazer a solução para evitar esses erros, que é o mais importante a se fazer. E será que o pessoal acertaram os erros? Vamos descobrir agora, Se você está assistindo aí, se acertou pelo menos 3 dos erros aí, comenta aí abaixo aí, tá certo? Deixa no comentário se você estiver assistindo aí no YouTube, que vai ser muito bacana aí esse bate-papo. E já aproveitando aí, se você estiver nos ouvindo aí nas plataformas de podcast, o que eles precisam fazer, Ítalo? Diz aí. É possível seguir lá no nosso podcast, para você sempre receber as notificações quando um episódio novo tiver sido disponibilizado. Você também consegue compartilhar com seus amigos. E quem está no YouTube, se inscreve no canal, deixa o like aí, comenta abaixo também e compartilha para que esse conteúdo chegue ao máximo de profissionais possíveis aí na área elétrica. Beleza? Beleza. Excelente. E vamos começar por onde, Ítalo? Qual o próximo erro aí para a gente começar esse podcast de hoje? Vamos lá, o que tem aí de bom pra gente? O 7º erro, entre os 12, é o erro na entrada de corrente em fachada. E aí, Anderson, como é que acontece aí esse erro? Nossa, já se deparou, Matheus, com algum... Sim, eu vou comentar a aplicação em sistemas fotovoltaicos no projeto, mas primeiro você tem um exemplo aí para passar pra gente, Certo. Por exemplo, primeiramente, antes de falar desse erro, talvez muitas das pessoas possa ser que talvez todos não saibam o que é um ramal de entrada em fachada, Então, por exemplo, se eu tenho uma edificação onde essa edificação, eu tenho lá o terreno dessa edificação e vamos supor que o cliente construiu em 100% dessa área útil do seu terreno. Então, nesse caso, a parede do limite do terreno já foi construída ali naquele limite. Então, nesse caso, não tem espaço para instalar um poste auxiliar, por exemplo. Então, dependendo da situação de algumas características que iremos falar mais à frente, o cliente ele pode optar em ter esse seu ramal de entrada atendido através de fachada. Então, é instalado uma armação secundária ou então, muitas das vezes, uma porca-olhal que irá receber o ramal de ligação que sai do poste da concessionária, para que os condutores da concessionária vai chegar nessa armação secundária ou nessa porca-olhal e aí irá fazer a interligação com os condutores que descem pelo eletroduto na fachada, que muitas vezes possa ser que seja embutido na alvenaria da fachada, onde vai ser realizado o quê? Vai ser realizado justamente a abertura da parede, no sentido, os cortes para embutir os eletrodutos, e existe algumas situações onde esse eletroduto ele é instalado de forma aparente. Então, é instalado algumas abraçadeiras. Então, é mais para a gente entender assim essa estrutura, essa característica. E nem todas instalações é passível de ter o seu padrão de entrada através de fachada. Por exemplo, então, se a edificação do cliente, a parede do limite do seu terreno, a área construída da sua edificação, da sua residência, se ela possui um recuo, então, nesse caso, como esse ramal de ligação da concessionária precisa ser instalado em um ponto onde se encontra ali o limite do terreno do cliente, ou seja, um poste auxiliar instalado no limite do terreno do cliente, ou então, se a edificação já é construída no limite do terreno, aí pode instalar esse ramal de fachada. Só que se a edificação possui um recuo, ou seja, a área construída, o cliente recuou 1 metro ou 2 metros para fazer um estacionamento ali na parte da frente, enfim, nesse caso, não pode haver esse atendimento em fachada.
Antigamente, alguns padrões mais antigos até instalavam, não só em fachada, como também através de uns pontaletes que ficavam no centro da casa. Geralmente, quando o medidor ficava na parte interna de uma residência, a gente ainda encontra isso em residências que são muito antigas. Só que hoje em dia, nos padrões atuais, não é mais permitido. Então, esse padrão de entrada, ele precisa receber essa fixação ali no limite do terreno, seja através de poste auxiliar, seja através do poste auxiliar, ele pode ser de concreto, né, um duplo T, ou circular, ele pode ser muitas das vezes poste metálico. Uma outra opção é justamente esse ramal de fachada, que é o que a gente vai estar falando aqui, alguns erros que é muito comuns em relação a uma entrada de corrente em fachada, principalmente em fase de projeto. E, enfim, pode ter todas essas características, né? Um pontalete, a gente vai explicar um pouquinho sobre isso também, mas o ramal de entrada de fachada tem algumas particularidades. A primeira em relação a essa que eu falei. Se a unidade possuir um recuo, então não pode instalar. Então, se o projetista cometer... E esse é um erro que acontece. Muitas vezes o cliente, não, eu não quero instalar um poste auxiliar na minha edificação, eu quero que o cabo que vem da rede da concessionária, que é o ramal de ligação, o ramal de serviço, eu quero que esse ramal de serviço ele chegue diretamente aqui nessa coluna, na parede aqui, na fachada do meu prédio. E aí, muitas das vezes, o projetista que acredita que tudo aquilo que o cliente pede deve ser feito, tá certo? E na prática, isso não procede, não deve acontecer, porque o cliente ele já contrata o profissional na confiança de que o profissional ele tem um domínio em relação à questão do que a norma permite e não permite. Então, em relação a atendimento em fachada, esse é um erro comum que muitas vezes acontece por conta disso. Do cliente, não, eu quero em fachada que é para não ter um poste aqui em frente ao meu terreno. Esse é um dos pontos. Outro erro grotesco, não sei se já aconteceu contigo, Matheus, é o seguinte, muitas das vezes esse ramal de serviço da concessionária que vai chegar na fachada da edificação, e vamos supor que essa edificação é um primeiro andar. Então, na parte de baixo tem uma loja comercial, por exemplo, algum comércio, e na parte de cima existe a residência. Isso acontece muito em algumas cidades, principalmente cidades do interior, que na parte de baixo tem um comércio, por exemplo, um mercadinho, uma mercearia, e na parte de cima o dono dessa mercearia mora lá, né, nesse estabelecimento. E geralmente o cliente, o que ele faz? Quando essa edificação residencial na parte de cima, né, ela muitas vezes possui ali o seu terraço. Tem um terraço ali onde, enfim, tem as cadeiras para os familiares estarem conversando. E algumas situações não tem esse terraço, porém a área construída possui uma janela. Então, um dos erros mais comuns que muitos projetistas cometem quando o atendimento é através de entrada de corrente em fachada é não atender às distâncias de segurança. Então esse é o primeiro ponto. Então, se esse ramal de ligação, se possuir alguma janela próximo a esse ponto onde vai ficar fixado a armação secundária, quem estiver assistindo no YouTube vai aparecer aí, tá certo? A imagem de uma armação secundária, ou no caso, através de uma porca-olhal, vai estar aparecendo também aí na imagem. E o que vai acontecer é o seguinte, esse ponto de ancoragem do ramal de serviço, a distância desse ponto em relação no caso, janelas, terraço e o piso da sacada, existem distâncias de segurança. Então, esse ramal é um ramal o quê? É ligado em baixa tensão. Então, na parte de baixa tensão, por norma, tá certo? Essas distâncias de segurança pode ser encontrado, você irá encontrar nas normas da própria concessionária, na norma de fornecimento de energia elétrica em tensão secundária para medição individual, tensão primária também vai possuir. Então, já lá próximo aos desenhos, logo no início do desenho, geralmente as normas já começam com essas informações com relação a essa distância de segurança, e não é à toa, é porque ela é muito importante mesmo e deve ser atendida. Então, por exemplo, a distância mínima que esse ponto de ancoragem do ramal de serviço ele precisa ter de janelas, de sacadas, de piso de sacada e de terraço é de 1,20 m para alimentadores em baixa tensão, no caso. Então, muitas das vezes acontece o seguinte, o projetista, ele até desenha a fachada, né, uma vista vertical, onde vai ter ali, desenha as portas do comércio na parte de baixo, desenha a parede da parte de cima do primeiro andar e a janela e o ponto de ancoragem, onde vai ficar a armação secundária. E aí, muitas vezes, ele não se atenta a duas coisas. Primeiro, se
nesse ponto que ele está determinando a instalação dessa armação secundária para receber o ramal de serviço da concessionária, é se esse ponto irá atender a distância de segurança, se possui uma distância igual ou superior a 1,20 m da janela, tá certo? Então é em todos os sentidos, na posição vertical ou na posição vertical ou horizontal dessa janela. Então precisa ter essa distância de no mínimo 1,20 m. E aí muitas das vezes possa até ser que tenha essa distância, mas outro erro que é básico, às vezes passa batido pelo analista da concessionária, mas se for um analista mais experiente, ele não deixa passar batido, é que o projetista informa o ponto de ancoragem lá na fachada, até informa o desenho da janela próximo, mas não coloca a cota. Então não fez nada. Colocou uma janela e não colocou a cota para informar essa distância de segurança, era melhor não ter colocado na janela. Quer dizer, na verdade... Não faz diferença. Né? Não faz diferença. Não é que era melhor não ter colocado a janela, é melhor colocar a janela e a cota, que é a forma certa, para que de fato possa estar garantindo essa distância de segurança. Então esse é um erro que é muito comum. Só que muitas das vezes o cliente ele tem esse primeiro andar e a residência, o ponto comercial do mesmo, na parte de baixo, tem até um pé direito relativamente alto, pé direito de 4 metros, por exemplo, e aí ele em cima é que vai construir a parte do primeiro andar. Então muitas das vezes, ao invés do cliente optar em instalar esse ramal lá no primeiro andar, ele quer instalar na parte de baixo, abaixo dessa sacada. Então, muitas das vezes acontece o seguinte também, essa sacada do cliente avança a via pública, então esse é um ponto que deve se ter atenção, porque dependendo da situação, tem concessionária que ela não liga se o cliente avançou a via pública, aí é problema, ele tem que dar um jeito de fazer o atendimento através de ramal subterrâneo. Então, parece muito simples em relação a um padrão de entrada em fachada, mas às vezes as interferências da situação como está em campo acaba atrapalhando ou inviabilizando algum tipo de atendimento. E o projetista ele precisa estar atento a isso para não cometer esse erro. Principalmente o erro de instalar essa armação secundária, essa fixação desse ponto de ancoragem do ramal de serviço com uma distância que transgrida esse valor estabelecido por norma, dessa distância de segurança. Né? Então esse é um dos erros mais, digamos assim, parece bobo, porque é um erro que praticamente essa falha vai passar batido em um simples desenho, mas na prática isso pode prejudicar a vida de pessoas. Então essa distância de segurança é fundamental. Então precisa informar essas distâncias de janelas, de pisos de sacadas e de terraço. Então muitas vezes o cliente tem um terraço ali também, e essa distância, porque a gente pode pensar o seguinte, não, a distância do terraço de 1,20 m, então eu vou instalar com a altura aqui de 2 metros, então vai atender. Mas não, porque uma pessoa com as mãos levantadas no terraço, se tiver acesso à parte do ramal de serviço, ainda que a concessionária passe batido, o profissional não pode passar batido. Porque de quem é a responsabilidade, Matheus, da elaboração do projeto elétrico? É da concessionária ou do projetista? Claro que é do projetista. Do projetista. Então, entender isso é fundamental. Porque o fato de a concessionária carimbar o seu projeto com carimbo de aprovação, isso não isenta a responsabilidade do profissional, caso tenha alguma informação incorreta. Então é muito importante entender isso. E a finalidade principal do analista de estar verificando algum possível erro para poder reprovar ou aprovar o projeto, a finalidade desse analista, sabe para que é, então? É simplesmente para o projetista ou o cliente não instalar porcaria na rede da concessionária, para não prejudicar a rede da concessionária. E não porque a concessionária é boazinha e eu vou olhar o teu projeto, Matheus, porque eu sou boazinha, eu quero ver se você fez certo. Não é. A responsabilidade é do profissional, que assinou ali, ó, a ART, a anotação de responsabilidade técnica, ou o técnico que assinou ali a TRT, o termo de responsabilidade técnica. Então, um ramal de entrada, tá certo? Uma entrada de corrente em fachada, precisa-se ter essa atenção. Então, são erros comuns que acontecem muito na prática mesmo, que precisa ser exterminado. Então, principalmente ramal de entrada em fachada, é necessário se ter uma atenção especial. Mesmo que você não vá até o local para visualizar o cenário real, geralmente, sempre que eu tenho a oportunidade e a possibilidade de ir até o local, quando o ramal de entrada é através de fachada, eu sempre vou, porque geralmente
ramal de entrada em fachada tem algumas cascas de banana. Muitas das vezes a cota da janela do projeto arquitetônico não está batendo com a realidade, o cliente puxou um pouquinho mais para a esquerda. Então, para evitar esses problemas, geralmente eu vou em campo. E quando o projeto não é na minha região, porque a gente falou no podcast Minha Concessionária é o Brasil, foi o podcast número 4, né? Acho que é o 4, Podcast número 4. Se você não ouviu ou assistiu, tá certo? Depois que terminar isso daqui, dá uma olhada lá, tá certo? É o podcast Minha Concessionária é o Brasil. Então, tem projetos que eu vou elaborar o projeto em outra região sem precisar ir lá. Só que quando o ramal de entrada é em fachada, eu procuro me resguardar da seguinte forma, pedindo para o cliente mandar fotos. Envie imagens, fotos, vai lá para o outro lado da rua, tira foto da frente do empreendimento, vai para a lateral, vai para outra lateral, fica na frente do teu estabelecimento, vira a câmera e tira a foto no sentido oposto, né, para pegar a questão da rede, para pegar todo esse cenário. Porque eu já sei que projeto elétrico de padrão de entrada de corrente em fachada, geralmente tem essas particularidades que podem prejudicar na aprovação do projeto e muitas das vezes até passa pela análise, né, pelo analista da concessionária, ele até aprova, só que quando o eletricista vai ligar, é que ele vê, porque muitas das vezes eu posso fazer o seguinte, vamos supor, a minha edificação é o primeiro andar, eu coloco só os bloquinhos, o quadrado, né, informando a parte de baixo, uma linha dividindo, informando que tem a parte de cima, posso colocar uma parede lisa e instalar a minha armação secundária. Só que na prática, aquela parede não vai ser lisa, o cliente muitas das vezes tem um terraço ali, vai instalar uma janela. Então o analista ele aprova entendendo que ali vai ser uma parede lisa. E aí quando o eletricista da concessionária vai fazer a vistoria, o eletricista ou o técnico do setor de projeto vai fazer a vistoria do padrão, se está tudo em conformidade com o projeto, ele até vê que o ponto de ancoragem está em conformidade com o projeto, mas ele vê que no projeto não foi informado essas distâncias de segurança. E se o projetista tiver a sorte do eletricista, ele pontuar isso como erro para mandar corrigir, melhor para o projetista, tá certo? Melhor no sentido de ele refazer isso daí, é melhor ter um retrabalho do que ele ter o trabalho com a justiça em relação a algum acidente fatal, porque o projetista ele responde civil e criminalmente quando ele elabora o projeto e assina um RT. Então, em ramal de entrada de corrente em fachada é uma das preocupações principais. Outro ainda, Ítalo, em relação à entrada de corrente em fachada, outro erro que é muito comum, que acontece, é em relação à altura. A altura, vamos supor que uma unidade consumidora, uma casa que ela possui ali um pé direito de 2,20 metros, e aí ele construiu a casa com a sua parede, né, da parte da frente, no limite do terreno, então ele não consegue instalar um poste auxiliar. Então muitas vezes ele coloca uma armação secundária ali na parte próxima ao telhado, né, naquela caída d'água do telhado. Só que a distância em relação à armação secundária, em relação ao piso, essa distância, existe distância de segurança também. Que essa distância ela varia de acordo de onde está a rede da concessionária. Se a rede da concessionária está passando pela própria calçada do cliente, essa distância é uma. Se a rede da concessionária está no outro lado da rua, dessa unidade consumidora... Essa inclinação, né? Isso. E também, principalmente por causa da passagem de veículos. Uhum. Porque se a rede da concessionária está no lado da calçada do cliente, a altura precisa ser uma altura suficiente que pedestres não alcancem em relação a esse ramal de ligação, que na grande maioria das concessionárias é 3,50 metros, essa distância. A distância mínima se a rede da concessionária passa no mesmo lado, ou seja, na calçada do cliente. Só que se o poste da concessionária e a rede de baixa tensão da concessionária passa no outro lado da rua, e a gente chama aí que o ramal de serviço ele vai ser atendido através de uma travessia de rua. Então, se existe travessia de rua, essa distância mínima, na maioria das concessionárias, é 5,50 metros. Algumas aumentam um pouquinho, 5,80, 6 metros, mas enfim, é 5,50 metros. A distância da armação secundária, que fica ou no poste auxiliar, ou na fachada, ou no pontalete, ou seja, o ponto de ancoragem que irá receber o ramal que vem da rede da concessionária, o ramal de serviço, precisa ter, se a rede da concessionária fica no outro lado, precisa ter no mínimo 5,50 metros. Então, muitas vezes a casa até tem um pé direito de 3,5 metros, por exemplo. Só que a rede da concessionária fica no outro lado. E aí o projetista faz o projeto para atendimento em fachada. E aí é reprovado. É um outro erro muito comum em relação a isso. Ele não observar de que lado está
a rede da concessionária, se está na calçada ou se está no outro lado da rua, se é uma travessia de rua ou se é uma instalação do ramal de ligação onde o posto da concessionária esteja na calçada, né? Então esse é outro erro assim que acontece muito e muitas das vezes esse erro ele não é pego pelo analista e ele é pego pelo eletricista da concessionária, tá certo? E o eletricista da concessionária muitas das vezes ele minimiza muitos problemas futuros que possa vir a acontecer com alguns projetistas que não têm essa devida atenção em relação à distância de segurança, porque segurança na área elétrica eu costumo dizer que não é diferencial, tá certo? É necessidade básica. Então são itens, ou seja, infligir a segurança, colocar a segurança de seres humanos, de instalação e de empreendimento em risco, isso daí não tem preço, é um prejuízo que é imensurável. Então é muito importante ter atenção em relação a isso e por isso que entrada de corrente em fachada precisa se ter uma atenção especial. Não é tão simples quanto se parece, não. Tem que se ter esse grau de atenção. Pegando o que o Anderson acabou de falar sobre estar no interior, ter a fachada, tem alguns casos bem interessantes que eu lembrei, passei e acredito que vocês que forem trabalhar com algum tipo de cliente parecido devem pegar isso com alguma frequência. Calma. Até quando eu tive o meu primeiro contato com esse tipo de situação, eu me lembro que eu entrei em contato com o Afonso, com o Anderson, mas é normal acontecer no interior, porque parece algo absurdo, né? Normalmente você vai encontrar no interior, até a própria residência mesmo, tem um duplex, primeiro andar a altura normal, segundo andar ele puxa uma fachada, normalmente irregular para a calçada, e você vê praticamente, em muitos casos, da rede de segunda tensão, se não a primária da rede passando assim, rente com a fachada. Eu fico imaginando assim, uma criança lá se pendurando, se pendura hoje na varanda, faz de tudo para cair, às vezes os pais botam a grade para que ele não caia. Imagina a rede de condutores passando de média de média tensão e baixa tensão, passando assim do lado da varanda. É um risco e muito grande. Exatamente, a pessoa não faz nada, a geração distribuída é a mesma aplicação. Acaba acontecendo em vários empreendimentos que inicialmente a casa estava seguindo as obras, então o padrão de entrada inicial foi quando ele não tinha aquela fachada, foi quando não teve aquele puxadinho que ele puxou, aumentou, agora a minha casa está maior, agora o nível de periculosidade agora melhorou, eu trouxe aqui para os brigaralhos brincarem ali na... É algo bem assim pensado, aí você vai acabar se deparando com, por exemplo, tive alguns projetos que eu neguei a aplicação. Na verdade, foi apresentado para o cliente que ele vai precisar fazer uma reforma de rede. Não tem como fugir. Tem que tirar aquela rede de lá do lado. A solução é essa. Não consigo imaginar outra solução sem ser essa. Para ir colocando que é possível, que não duvido nada, ele botar a geração distribuída lá e ser aprovado na concessionária. Mas na hora, eu aproveitei para falar, até bom o profissional sabendo que às vezes o profissional pode estar querendo só vender e tentar o jogo com a concessionária. Daí vamos lá, vamos ver se a analista ignora isso aqui, porque ele já ignorou já o quarteirão todo. O que é uma geração distribuída? Você já pegou o quarteirão todo, já ignorou. Aí a questão é exatamente essa, aproveitar esse momento. Eu sei que isso não é rentável, não vai ser monetário, você já está fazendo a visita, você está querendo vender, mas colocar pelo menos essa aplicação, por exemplo, nesse caso, eu cheguei aqui no cliente, olha, essa aplicação aqui não está obedecendo a distância mínima de segurança. Então, não GD, quando eu colocar o projeto, eu até falei assim, espera-se que o analista venha e barre o projeto até que aconteça a reforma de rede. É possível que o projeto não aconteça. Se você for projetista, já coloque isso, já bote essa informação, já tenta alertar isso para a concessionária para que não seja nenhuma surpresa para o cliente, que é o cliente que perde tempo, por exemplo, quanto é que é o tempo para reforma de rede, para eles aplicarem a reforma de rede em baixa tensão? Em baixa tensão é no mínimo 60 dias se a concessionária tiver de bom humor. Então, imagina essa brincadeira, você não avisou, no melhor dos casos, a concessionária notou, mas você não avisou para ele que vai ter uma reforma de 60 dias, que sem contar que tem a possibilidade, nesse caso, pode ser no meio residencial, que a contribuição dele não seja tão alta. Mas, para caso que ele tenha que contribuir ainda aí, desembolsar isso, que não foi previsto, é um tempo longo e um valor extra. Então, é extremamente necessário estar aplicando isso, estar colocando
esse tipo de posição para o cliente e torcer para a concessionária também não ignorar, não parecer outro projetista espertinho e pegue essa oportunidade, né? Verdade, verdade. E aqui, do ponto de vista do cliente, deve ser curioso porque, como você falou, né? O cliente já tinha uma instalação lá, o padrão de entrada estava conectado. Sei lá, algum possível erro passou pela vistoria a primeira vez. Eu vou acreditar que inicialmente estava correto, depois ele fez a reforma, daí ficou errado. E ficou errado, pronto. E aí ele fala, não, mas se... Aí quando você vai, sei lá, fazer uma instalação nova, fazer a instalação de uma geração distribuída, que aí existe uma reavaliação, né? Não reavaliação, mas é uma situação onde a vistoria vai ser feita novamente. E aí quando já tem uma instalação prévia lá, que não está em conformidade, aí pode ser barrado, como você falou. E aí na cabeça do cliente ele vai ficar pensando, oxe, mas eu passei, sei lá, tô há 10 anos morando aqui, ninguém nunca falou que estava errado, e aí vou fazer essa mudança aqui, então enfim. Um vizinho tá, outro vizinho, então o quarteirão todo assim. E quando isso acontecer, é importante, aí eu chamo a atenção aí dos profissionais, como você se portar perante o cliente quando ele acontecer essa situação. O cliente falar, mas está funcionando há tanto tempo, a concessionária não ligou há tanto tempo, por que tem que alterar agora? Eu vou trazer a mesma frase que eu recebi uma vez de um analista da concessionária. Então, um colaborador, um funcionário da nossa empresa, elaborou 2 projetos, eram idênticos. Era condomínios tipos, então era agrupamento de medição de 8 medições, era o mesmo modelo. Então, o cliente ele comprou 2 terrenos, um colado ao outro, né? Então, foi 2 projetos idênticos. A única coisa que mudou foi o lote. Até a quadra era a mesma, né? Mudou o lote. E aí, o nosso projetista, nosso funcionário, apresentou esse projeto na concessionária e aí caiu na mão de analistas diferentes. Um foi reprovado e o outro foi aprovado. E aí esse meu funcionário ele estava questionando a concessionária porque como é que pode? Aprovou um e não aprovou o outro. Aí o analista falou uma coisa que eu me lembro até hoje e eu carrego isso justamente para responder os clientes nessas situações. O analista falou o seguinte, olha, um erro não justifica o outro. Então, se o cliente vir a te questionar, mas por que a casa do meu vizinho foi ligada dessa forma e a minha já estava ligada anteriormente dessa forma, você precisa mostrar e ensinar isso para o cliente, que um erro não justifica o outro. Principalmente em se tratando de instalações elétricas, o acerto é sempre mais viável e mais barato, tá certo? Um erro em se tratando de eletricidade pode custar muito mais caro do que a correção dessa atividade específica. Justamente, tem que ter essa atenção, visando também a segurança, né? Como a gente falou no episódio anterior, principalmente, quando se trata de erro, a solução é sempre buscando educar o cliente e conscientizar ele da melhor solução, né? Não pensar só no custo, né? Verdade. E aí o 8º erro é esquecer algum desenho. Esse aqui é... Talvez assim, como são muitos desenhos, né, e vários tipos de projetos exigem desenhos diferentes, talvez ele aconteça assim com frequência enfim, a solução ela seja muito mais simples do que a gente imagina, né? Porque é só esquecimento de um documento e você pode ali ajustar na hora, enfim, mas precisa ter atenção também, né, para o projeto não ser reprovado. E aí, mano, já aconteceu alguma vez contigo? Comigo ainda não tive... Eu vou dizer que já aconteceu algumas vezes a concessionária avisar que eu não inseri na plataforma algum documento. Só que a metodologia, a minha solução, que eu aplico para isso, é normalmente a tabela do Trello. Eu utilizo uma metodologia do Canva, que era exatamente sair colocando ponto por ponto do processo. Checklist, né? O checklist. E o checklist estava marcado, eu acredito que foi alguma coisa perdida no meio do caminho, mas... Esse tipo de coisa você evita exatamente isso, você regrando a sua aplicação. Você vai fazer o projeto, você tem que utilizar alguma ferramenta, tem várias ferramentas que podem auxiliar isso. Você vai colocar todos o passo a passo do projeto lá, para que quando você for inserir os documentos não acabe esquecendo nenhum outro no momento da submissão. O que ajuda muito nisso é ter o checklist. Às vezes as plataformas, inclusive, ultimamente tem tido uma dor de cabeça que passou quando eu mudei de navegador. Foi com a plataforma da Celp. Quem está trabalhando com a Celp, a Neoenergia, o grupo Neoenergia, ele tem as mesmas plataformas para a Celp, a Cosern, a Coelba, é tudo o mesmo site, só muda o endereço. Exatamente, é a mesma coisa, só que eu descobri que eu não consigo mais usar no Chrome. Não dá para usar mais no Chrome, tem que usar o Google Edge.
Não, o Microsoft Edge. Só funciona lá, né, gente? Que ultimamente, nível. Desceu pro Microsoft Edge. Que nível. só pode usar lá. Não sei, espero que eles futuramente, quem está assistindo, espero que alguém que esteja assistindo lá fale lá para ajeitar lá os outros navegadores, mas recentemente... Olha aí, TI da Neo Energia. Vamos trabalhar, organizar essa jossa. Você vai inserir os documentos, tem que prestar atenção se você já editou todos eles, se você colocou todos esses certificados. Antigamente era por e-mail, há um tempo atrás, a maioria hoje alguns concessionários ainda podem estar querendo entregar fisicamente. Hoje, a parte de GD, a maioria você faz digitalmente. Você não precisa praticamente imprimir mais uma folha, você imprime para execução, não para o analista. E nesse processo de submeter, é sempre bom estar conferindo, criando uma lista de passo a passo para conferir se você enviou todos os documentos. E esse erro parece um erro tão fofinho, tão inocentezinho, só que esse erro inocentezinho ele pode repercutir, primeiramente, em um atraso de 30 dias. De 30 dias a mais. Colher de chá para fotovoltaica 15 dias. E aí o que vai acontecer? Então, esquecer desenho, a gente pensa que não, você não vai esquecer um desenho. Muitas das vezes vai acontecer do projetista ele nem saber que precisava mandar determinado desenho. Esse erro aqui ele começa não só no esquecimento de mandar o desenho, mas ele começa no saber de quais os desenhos necessários enviar. Porque em se tratando de concessionária, menos é mais. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente pensa o seguinte, não, vamos colocar mais informação, porque quanto mais informações tiver, melhor o projeto fica mais robusto. Em relação à concessionária, isso não funciona. Essa teoria ela é inversamente proporcional, tá certo? É necessário mandar o mínimo necessário de documentações, nem mais nem menos. Por quê? Porque se você manda mais documentações, é mais folha. Porque se você mandar 500 folhas, o analista vai precisar analisar 500 folhas. Você vai gerar trabalho para o analista, ele vai te marcar. Olha, se você costuma mandar aí, dá muita dor de cabeça de trabalho para os analistas da concessionária, você vai ficar marcado por ele, se liga aí, tá certo? Então, para não encher linguiça com desenhos desnecessários, então é importante entender quais são os desenhos necessários em cada tipo de projeto. E vai ter situações que vai ser necessário você informar e elaborar um desenho a mais para ele trazer a clareza de alguma vista específica. Então tem desenho que você mostra ali uma vista frontal, uma vista lateral do padrão de entrada, do padrão de medição. Tá certo? Resolve, vai ter desenhos, vai ter situações que apenas uma vista frontal e lateral não vai trazer clareza de uma formação específica. Você vai precisar trazer um corte a mais ali, um desenho a mais. Então o projetista ele precisa ter essa inteligência em relação à questão dos desenhos que são necessários de fato estar enviando. E para evitar esse problema de esquecimento, vamos pegar aqui na ótica de que o projetista ele sabe quais são os desenhos. Só que uma coisa que a gente acha que consegue lembrar, não, eu consigo lembrar, eu consigo fazer os cálculos de cabeça, eu consigo calcular a demanda apenas do memorial no documento do Word. E quando a gente está trabalhando, principalmente com projetos elétricos que envolve atenção nos cálculos, quando a gente passa muito tempo na frente do computador, a nossa mente ela costuma a nos sabotar. Então, 1 mais 1 acaba sendo 3, muitas das vezes quando a mente está cansada. Não é que eu não saiba somar, multiplicar, dividir, mas o que é importante o projetista entender? Tem algumas atividades que é importante automatizar para evitar e exterminar qualquer possibilidade de erro, principalmente cálculos. Cálculos tem que ser, é importante ser feito, joga no Excel, uma fórmula, para evitar possíveis erros amadores. Então, já aconteceu com um projetista nosso, com preguiça de lançar os dados na planilha para depois levar para o Word, pegou um projeto modelo parecido com aquele e foi alterando direto no Word as contas. E aí, 10 lâmpadas de 20 watts, 10 lâmpadas de 20 watts, e muitas das vezes coloca lá o quê? 2.000 watts. Erra por um zero a mais. Mas olha só, aumentou de 200 para 2.000 watts. 1.800 watts a mais. Então, quer dizer que esse colaborador, esse projetista, ele não sabe multiplicar? Não é isso.
É porque muitas vezes passa batido mesmo. Então, tem alguns processos que é importante a gente otimizar. E em relação à questão de desenhos, para que esse erro aqui seja exterminado, não existe ferramenta melhor do que o simples checklist. Anderson, como é que eu faço um checklist? Faz no papel de pão, faz no Trello, faz no Excel, mas faça. Porque não vai ter ferramenta do mundo. Pode ser a melhor ferramenta do mundo. Se você não fizer e alimentar. E a gente estava tendo um problema até um tempo desse. Não faz muito tempo não. Lá na World Electric Soluções. Aí, justamente por conta de esquecimento. Que olha aí, esquecimento de um desenho em um projeto de... Esse projeto ele não tinha sido submetido ainda. Que geralmente o meu sócio dá uma revisada. Ou então a gente sempre dá uma revisada antes de enviar, principalmente esse projeto de porte mais robusto, digamos assim. Então, a subestação abrigada de 500 kVA. Então, estava faltando alguns desenhos que era essencial da subestação. E aí, antes de mandar para a concessionária, e aí meu sócio, Anderson, caramba, não acredito não, cara. Isso aqui não pode acontecer, não. Eu vou resolver isso aí em uma semana, tá certo? Beleza. Foi o que eu fiz. Trello. Criei o processo, checklist, passo a passo. Que na verdade eu já tinha na plataforma, né, dos alunos de projeto elétrico padrão concessionária, já tem acesso a esse checklist aí do Trello. E aí sentei com ele, olha, tirei todas as dúvidas, fiz um vídeo apresentando esse processo, ele deve ser seguido dessa forma, passo 1, passo 2. O que vai acontecer é o seguinte, eu preciso que você marque o checkzinho aqui, olha, nesse checklist de cada atividade que você vai fazendo, tá certo? Se você reprovar o projeto, se o projeto faltar porque esqueceu alguma coisa que você marcou aqui e na prática você não fez, aí, cara, a gente vai ter problema. Acabou os problemas de projeto. Depois o Afonso me ligou antes, acabou o problema, cara, de projeto, de esquecimento de alguma documentação específica. Então, muitas das vezes, é o simples que funciona. Não é uma ferramenta de projetos robustos, muitas das vezes é um checklist. É uma folhinha de caderno, é no Excel, é no Trello, não importa. Eu recomendo o Trello porque o Trello é interessante que você consegue ir observando ali naquela barra de progresso. A barra de progresso. Então isso é interessante, você vai marcando a barra de progresso, depois você revisa tudo se faltou alguma coisa. Opa, faltou aqui a relação de materiais. Então você não passa batido. Então esse é um erro que é comum, é um erro que gera estresse, tá certo? Se a concessionária reprovar, vai gerar 30 dias a mais para você, mais de 30 dias na verdade, porque ainda tem um tempo de providenciar esse projeto, caso não tenha elaborado ainda esse desenho, né, na verdade, para poder reenviar e passar por mais um prazo de 30 dias para a concessionária poder analisar e dar o feedback. E além desse problema em relação à questão desse tempo, tem um outro problema maior. O problema maior é se a concessionária, se o analista, na hora de fazer a análise, né, se ele passa batido e aprova o projeto sem esse desenho. Porque aí, quando a empresa que for executar, que muitas das vezes o cliente executa com o eletricista dele, e aí é importante ter todas as informações, os desenhos necessários em um projeto elétrico, padrão concessionária ou um projeto elétrico interno, seja qualquer tipo de projeto. Precisa ter as informações necessárias para quem for executar, porque a finalidade de um projeto não é só aprovar na concessionária, não. Eu vou elaborar um projeto só porque é obrigado a apresentar na concessionária. Isso é um dos maiores erros, que muitos profissionais deixam dinheiro na mesa, perdem dinheiro porque está focando só nesse cliente, só nesse tipo de serviço que a concessionária obriga, exige a elaboração do projeto. Mas essa não é a única finalidade do projeto. O projeto ele tem justamente a serventia de, primeiramente, garantir que as instalações elétricas dessa unidade consumidora ela venha operar em condições seguras. Segundo, ele serve justamente para direcionar, ele é o mapa do eletricista na hora de fazer a instalação, de montar. Então imagina só, eu entrego um mapa para o Matheus, vamos supor que não existe o Waze, não existe, quais são os outros? Google Maps, vamos supor que não existe essas ferramentas de aplicativo. Eu entrego um mapa para o Matheus, olha Matheus, você vai ter que chegar em tal canto e nesse mapa vai ter todo o direcionamento, os pontos de referência onde o Matheus vai estar. Opa, cheguei ali no aeroclube, cheguei ali num apartamento, uma casa branca. Imagina só, se nessa jornada, em toda essa rota, eu tiro ali uma dessas informações. Matheus vai ficar perdido, tá certo? Hoje com o Waze é muito fácil, mas antigamente no mapa. Então o projeto ele é um mapa de quem vai executar. Então, e quando a pessoa que vai executar muitas das vezes está faltando alguma informação específica, isso vai prejudicar muitas das vezes a execução, não vai ser realizada a execução conforme deveria ser, né? Então, esse é um erro que é comum,
acontece muito, parece um erro bobo, um erro fofinho, mas isso aqui traz prejuízo para o cliente, traz prejuízo na instalação, traz atraso na aprovação do projeto. Então, pelo amor de Deus, projetista, checklist, você elimina esse erro de uma vez por todas da sua vida. Uma cota faz diferença, né? Imagina o desenho todo, sem ter informação nenhuma. É verdade. Então vamos para o 9º erro, que é a divergência de informações entre memorial e desenho. Nossa. Esse aí tem ligação com o anterior, né? Tem tá... o desenho, mas a informação está diferente do memorial. Isso. Por exemplo, quando é que isso ocorre? Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V de projeto já pronto, que muitas vezes acontece o seguinte, no quadro na planilha, né, para calcular a carga instalada, calcular a demanda, vai dimensionar, encontrou o dimensionamento, vamos supor que o dimensionamento é categoria T1, onde o cabo vai ser 6 milímetros quadrados, a seção transversal, né, do condutor, vamos supor que o disjuntor vai ser um disjuntor de 40 amperes, eletroduto de 32 milímetros e poste auxiliar duplo T 157, e aí toda essa informação, ela é trazida para o memorial descritivo, tem todo o dimensionamento do padrão. Aí muitas das vezes, nos desenhos, o diagrama unifilar, que era para ter um disjuntor de 40, está um disjuntor de 30, o cabo no detalhe da vista frontal, né, do desenho do vertical elétrico, o condutor que era para ser 6 milímetros, está 10 milímetros, porque pegou de outro projeto, não teve atenção em relação a isso, e tudo isso pode ser evitado através também de um checklist. Por quê? Não é erros que o projetista ele não sabe fazer, mas é erro porque passa batido. É muita informação para a nossa mente. Então, se a gente não criar esses pontos de ancoragem onde nos force a ter que marcar e verificar se aquela atividade foi de fato realizada, executada, se a gente não fizer isso, passa batido mesmo. Às vezes por displicência mesmo. E principalmente o profissional que tem um perfil que nas análises comportamentais é conhecido como perfil de águia. É uma pessoa que é muito, como eu posso falar assim, muito ativa, que é uma pessoa que quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Pessoas que têm esse perfil geralmente gera um certo grau de distração e é mais passível de cometer esses erros. Então, pessoas que têm esse perfil, aí sim é que precisa mesmo do checklist para poder estar marcando a risca, tá? Fazendo marcando um checkzinho para cada atividade que vai sendo realizada. Então, é outro erro comum que acontece. Memorial descritivo, cabo de 6 milímetros, desenho, cabo 10 milímetros. Memorial descritivo, disjuntor, tá um, no desenho tá outro. O poste que foi informado no memorial descritivo é o duplo T de 7 metros por 150 decanewton e lá no desenho tá com esforço de 300 decanewton. Então, isso gera problema. Então, quando é aprovado, isso gera problema até para o cliente também. Porque, às vezes, a gente pensa o seguinte, que tudo que tem de erro num projeto, ele é detectado pelo analista da concessionária. E a verdade é que não é. Às vezes, o analista passa batido também em relação a isso. E aí, às vezes, o poste que era para o cliente implantar era o duplo T de 7 metros com esforço 150 decanewton, que é um poste que é mais em conta, é mais barato do que o poste que o esforço é 300 decanewton. Porque o de 300 decanewton ele possui um esforço maior e, consequentemente, ele tem um valor mais elevado. E aí, muitas das vezes, o cliente vai comprar com base no desenho. O eletricista viu no desenho, não, aqui está dizendo que é poste 300, vou comprar isso daqui. E aí o cliente, muitas vezes, tem prejuízo financeiro sem necessidade, por um erro básico de um projetista que ele poderia ter evitado com um checklist. E, às vezes, a divergência não é só no memorial com o desenho, às vezes é com relação ao material, aí é que é desmantelo, que a gente vai entrar lá também, eu acredito que tá no meio aqui, se não tiver tem que entrar, porque relação de materiais, enfim, assuntos aí pra gente tá falando mais à frente. Mas eu não sei se o Matheus tem algum exemplo específico, Matheus, dessa divergência de informação. Oxe, tem também os dados do cliente, quando mistura por ser um dado que é impessoal, então você sabe, fulano, João, então acaba sendo vários nomes. Você não memoriza, né? Quem pega muitos projetos, rodando vários projetos. Todos os nomes e acaba confundindo. Então, se não tiver o checklist para conferir, pelo menos com o RT, tá batendo com o RT, tá batendo. A rua, o lote. Eu me lembrei de outra aqui, Teve um projeto que o abençoado do projetista, ele tinha colocado o nome de um cliente no memorial, como o Matheus falou,
No desenho tem o nome de outro e no RT tem o nome de outro. Que confusão. E, inclusive, o nome da pessoa que ele colocou no RT era o cliente errado, que é o pior da situação, que ele teve que cancelar a RT e emitir uma nova RT, gera prejuízo. Então, muitas das vezes, coisas simples, que parecem fofinhas, parecem erros básicos, mas que, enfim, pode ser evitado de forma muito simples, né? Através de um checklist. E como você está lidando com tramitação, como você falou, né? Pode ser que seja um erro besta de digitação, mas que pode custar, enfim, dias, né? De processo, de análise, enfim. E já teve uma situação, lembrei de outra aqui, em relação à questão de trocar esse nome de cliente, porque quando vai para a concessionária, se ela por um acaso detecta isso, e aí você corrige, tudo bem. Mas olha que coisa chata, é você entregar o projeto a seu João com o nome de seu Chico. Nossa! Isso aí é complicado. A primeira coisa, a primeira impressão que vem na mente do cliente é o seguinte: se esse cidadão não tem atenção para colocar o meu nome certo, imagina esses números aí, esses cálculos. Meu Deus do céu, já gera descredibilidade. O cliente não vai contratar esse profissional. Enfim, se ele preza por qualidade, ele vai fugir desse profissional. Quando o profissional passar na frente dele, ele vai para o outro lado da rua. Então, são coisas que parecem muito simples, mas que um simples erro de distração pode fazer com que o profissional ele perca um grande cliente. Porque vai gerar essa descredibilidade. Um simples erro de trocar o nome de uma pessoa para outra já gera percepções na mente de quem está no outro lado, o cliente. Se o cara erra meu nome, quem garante que ele não errou o cálculo? O meu nome que é mais fácil, que é João, ele me chamou de Chico, quanto mais os cálculos, que é complexo. Então é importante não deixar esses erros acontecerem. E aí vamos para o 10º erro, que é no fator de demanda. Fator de demanda. E aí, Matheus? Esse a gente já falou, já tem uma live só sobre isso, sobre cálculo de demanda. E o fator de demanda está em conhecer, como a gente já falou, já repete várias vezes, em conhecer o perfil de carga instalada. Porque se você não conhece, aí tem que ir para a norma, tem que conhecer a norma. Você vai trabalhar com os mínimos, né? Você vai trabalhar com o mínimo que ela vai entregar e tem que entender que aquilo ali é o mínimo e que é interessante que você conheça, porque você conhecendo você vai conseguir entregar a demanda que o cliente está precisando. E é um erro que tá diretamente relacionado ao sexto, né, que a gente já mencionou. No podcast passado, né? No cálculo da demanda, na parte 1 aqui desse conteúdo de 12 erros. E esse fator de demanda, o interessante dele é o seguinte, é porque ele é um erro camuflado. Ele é um erro camuflado de acerto. Porque o profissional vai falar o seguinte: não, na norma está dizendo que o fator de demanda é 0,5, eu estou certo. Beleza, na teoria você está certo. Então, pelo fato de o aluno ele aprender algumas habilidades da engenharia elétrica de forma teórica apenas, e a academia não forçar essa percepção de campo de batalha de vida real, muitas das vezes gera esse problema. Gera esse problema de um erro ser camuflado de acerto. Então o fator de demanda é um dos erros mais camuflados de acerto que eu conheço. E é um dos erros que mais gera prejuízo também. Porque ele faz com que o profissional tome decisões achando que está certo, e na teoria ele vai estar certo, só que na prática ele vai estar errado. Sabe por que ele vai estar errado na prática? Porque a teoria muitas das vezes, quando ela não é interpretada da forma correta, ela acarreta em erros de execução. Porque aquele 0,5 que tem de fator de demanda na norma, abençoado de Jesus, aquilo não é verdade absoluta, aquilo é uma referência mínima. Então você não só pode, como deve aumentar esse fator de demanda, caso a realidade da instalação do comportamento de consumo, como o Matheus falou, precise. Então, se eu tenho a ciência de que aquele grupo de equipamentos, eu entendo a característica, o perfil de consumo do cliente, e eu entendo que 0,5 não atende aquele cliente, não é que eu deva, não é uma opção não aumentar, não, é um dever, você precisa aumentar o fator de demanda para atender a realidade da instalação. Então esse é um erro que se camufla muito de acerto, porque não, meu projeto está tudo certo, está aprovado na concessionária,
está seguindo todos os fatores de demanda. Olha aí na norma, puxa aí a norma aí. Tabela X, está vendo aí? Olha, fator de demanda 0,7, fator de demanda 0,5, está vendo que está tudo certo? E na prática, queda de tensão, sistema subdimensionado, disjuntor desarmando, enfim, é uma confusão grande. E muitas vezes, para solucionar essa confusão, gera um inconveniente. Além de prejuízo financeiro, gera muita inconveniência. Imagina só, um empreendimento com 100 unidades residenciais, você ter que parar, enfim, desligar, porque não é rápido também, é um processo que vai quebrar muito piso, porque muitas das vezes é necessário redimensionar, aumentar a seção transversal dos condutores, substituir os eletrodutos. Imagina só, meu Deus do céu, você tem os eletrodutos de forma subterrânea instalado com percurso, sei lá, mais de 100 metros, você rasgar 100 metros do piso já construído da edificação de um cliente. Então olha só o inconveniente. Então é um erro que aparentemente ele se camufla de um acerto, mas ele pode gerar um desconforto enorme para o cliente, e esse desconforto vai acarretar, sabe em quê? O cliente, ele não vai querer nem ver a cara do profissional que proporcionou essa dor de cabeça. Isso eu estou falando de residencial, imagina comercial. Ter que parar o comércio, do cidadão que depende de estar com seu comércio em funcionamento para poder pagar as contas, os boletos. Imagina só você ter que parar por algumas horas, fazer aquele quebra-quebra em relação para substituição de condutores, eletrodutos, não tem fim. É um erro que se camufla de acerto, mas o prejuízo que ele acarreta é enorme. E assim, fazendo um comparativo, porque assim, eu percebo que tem erros que eles são menos graves, se eu pudesse falar assim, porque você consegue perceber ele antes da aprovação na concessionária. Então, porque existem duas etapas, né? Os erros que você faz no início, aí existe uma tramitação ali na concessionária e existe a execução quando o projeto já está em funcionamento. Então, quando é um erro que você consegue perceber antes dele ser executado, é mais fácil, beleza, você consegue evitar um prejuízo ainda maior para o cliente. Às vezes ele ainda tem prejuízo, mas não tanto. Mas, por exemplo, esse tipo de erro, né, fator de demanda, cálculo de demanda, às vezes passa, como uma subestação mal dimensionada, por exemplo, e aí você só vai perceber o erro, enfim, às vezes nem percebe, até que, porque assim, o cliente é leigo, né, no assunto, querendo ou não. A ideia é que você eduque ele e mostre para ele como é o certo. E o cliente não vai perceber às vezes ele não percebe uma anomalia grave na conta de energia. Por exemplo, um pagamento por excedente, enfim. Às vezes percebe que ele tá achando caro, né? Mas ele não sabe que aquilo ele está pagando indevidamente sem precisar. Ele acha que é normal, né? Isso, ele acha que é alguma cobrança, algum tributo, uma tarifa. E aí eu acho que no caso desses erros, que eles são mais fáceis de se passar por essa etapa de tramitação e chega até o funcionamento, a fase de funcionamento, os que dão mais prejuízo financeiro para o cliente, né, no final de contas. Verdade. E só pegando esse gancho aí que você falou, eu falei já em podcasts anteriores em relação a um projeto de uma subestação que a gente fechou, em relação à questão da malha de aterramento, que eu visualizei uma situação que era possível modificar para que a malha ela reduzisse significativamente o custo de implantação dela. Então reduziu mais de R$30 mil sem perder eficiência, tá certo? É muito importante frisar isso. Só que existem situações, existe empresa de execução, porque é o seguinte, a World Elétrica Soluções, nós somos uma empresa que vendemos de fato soluções, como o próprio nome já deixa claro o que a gente está disposto a entregar para o cliente, o que a gente vende para o mercado. Só que vai ter situações de que vai ter empresas de execução que, da forma que entregar o projeto a ela vai executar e não está nem aí. Tá certo? Ela muitas vezes não que ela esteja errada, porque muitas vezes as empresas que fazem isso de execução, não é que ela esteja errada, está sendo ruim, não é isso não. É porque muitas vezes ela tem receio, porque existem engenheiros ignorantes que você vai dar uma sugestão que muitas das vezes aquele seu ponto de vista é melhor do que aquele ponto de vista dele, e tem engenheiros que são orgulhosos e não aceitam a opinião, não, tem que executar desse jeito que eu projetei. Então tem algumas empresas que, para evitar a confusão, executa do jeito que está. Muitas das vezes quem está executando sabe, caramba, essa não é a melhor solução, o cliente poderia economizar drasticamente. Então existe também essa questão de muitas das vezes a empresa que vai executar, ela não enxerga ela até enxerga esse ponto de melhoria,
mas ela não fala nada porque, enfim, ela está ali para executar, foi contratada para executar. E a responsabilidade continua em cima do... Ela se resguarda por isso, né? Isso. Ela fez a parte dela. Isso. Ela executou da forma que o projeto estava pedindo. Isso aí é complicado. E aí o 11º erro é justamente na relação de materiais, né? Essa aqui é complicado. Essa aí o cliente também gasta, né? Essa daí... o cliente sai perdendo em tudo aqui, né? O cliente, meu Deus. Olha, erros, engenheiros eletricistas, eletrotécnicos, engenheiros de energias, quem for trabalhar com projeto, tá certo? Quem pretende aprovar projeto aí na concessionária, para aprovar um projeto na concessionária precisa elaborar. Para elaborar o projeto precisa vender. Mas não é apenas vender de todo jeito. Para elaborar o projeto precisa de técnica, precisa ter conhecimento. Não apenas de conhecimento raso. Porque muitas das vezes, eu acredito que, falando em relação à questão da academia, eu não vou citar aqui as cadeiras, mas eu mataria tranquilo 3 cadeiras para focar só em cálculo de demanda. Pelo menos 3 cadeiras, 3 disciplinas. 3 disciplinas que eu acho que deveria ser extinta da grade da engenharia, que iria agregar muito mais. Porque muitas das vezes o professor não tem tempo de aprofundar ainda mais na essência mesmo do cálculo da demanda. Muitas das vezes o tempo que tem ali é aprender aquele mesmo. Faz desse jeito aí, segue o fator de demanda que está na norma. E aí faz a prova, tirou 7, beleza, passou de ano. Na prática, na vida real, tirar 7 é aquele projetista que fez o cliente gastar 30 mil a mais. Na prática não tem 7, não tem 9,9. Ou é 10 ou é 0. É binário, ou é 1 ou 0. Então, é muito importante entender isso. E em relação à questão da relação de materiais, relação de materiais é um item que, meu Deus do céu, ele tem 2 lados da moeda. Tem um lado do prejuízo que pode ocasionar para o cliente, porque relação de materiais dá trabalho. E a maioria dos projetistas, tá certo? A maioria, eu não tenho esse número estatístico em percentual, mas ainda vou fazer esse levantamento, mas a grande maioria não tem uma dedicação tão grande para elaborar uma relação de material, porque é trabalhoso. Só que o nome é trabalho, senão o nome seria brincadeira, né? Então, e principalmente se tratando de serviços que envolvem eletricidade, que é coisa séria, material elétrico é caro, o cabo é caro e cada vez mais aumenta o preço. Então, se o profissional, se o engenheiro, como a essência do seu nome, que é solucionar problemas, quer trazer soluções para o cliente, se o engenheiro ele tem essa consciência, ele precisa entender que relação de materiais é muito importante. É tão importante quanto o cálculo da demanda e as demais etapas do projeto. Porque pode fazer com que o cliente tenha dor de cabeça de ter que estar comprando várias vezes materiais, porque não passou uma quantidade correta, executiva. Pode fazer com que o cliente compre materiais sem necessidade, gaste demais. Então, relação de materiais, muitas das vezes nos projetos, o projetista costuma informar... eu não chamo de relação de materiais, eu chamo como se fosse uma lista simplificada para falar o nome do material, mas a quantidade exata. Então isso é importante o projetista entender. E o projetista que se esforça um pouco mais para elaborar uma relação de materiais de forma mais executiva, esse projetista ele se destaca no mercado. Ele fideliza com o cliente. Porque uma das coisas que faz com que o cliente tenha mais dor de cabeça é comprar material. Então, o que é importante para que esse erro aqui não aconteça? Então, olha, erro comum na relação de materiais é esquecer itens. Isso é horrível, porque o cliente precisa estar comprando várias vezes. Quantidade de materiais também, errar a quantidade é horrível. Se erra para mais ou para menos é ruim do mesmo jeito. Então, são erros comuns que acontecem. E, principalmente, muitos nem entregam a relação de materiais. Entregam uma lista, uma descrição dos materiais. Não é uma relação de materiais. Cabo preto, cabo vermelho, parafuso X, parafuso Y. E muitas das vezes, o profissional que se dedica um pouco mais e entrega de fato uma relação de materiais, vai ter um trabalho a mais, ele conquista o cliente de uma forma que não tem tamanho. Então, uma das coisas, para você ter ideia, tem praticamente... Se eu não estiver enganado, é mais de 6 aulas só de relação de materiais, porque é importante em relação a isso no programa de treinamento de projeto. Porque isso daqui fideliza, isso daqui é uma ferramenta de vendas. Relação de materiais. No podcast passado, a gente viu que o principal erro
em projetos elétricos é o profissional não vender. E relação de materiais é uma ferramenta de vendas. Então, quem não elabora uma relação de materiais de forma organizada, estruturada, da forma que facilite a vida do cliente, o que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, ao invés de criar uma relação de materiais, onde você vai misturar todos os itens em um local só, é você pelo menos separar por grupo de fornecedores. Cabo, eletroduto, disjuntor, terminal, barramento de cobre, isolador epóxi, parafuso de latão cobreado, arruela, fita isolante. Esses materiais mais básicos da área da elétrica se encontram onde? Qual é o tipo de fornecedor? É loja de materiais elétricos, muitas das vezes dependendo do porte da compra. Dependendo do porte é um fornecedor específico, mas vamos supor com uma instalação mais básica. É a loja de material elétrico. O centro de medição pode ser loja de materiais elétricos, mas muitas das vezes é mais viável comprar com fornecedores específicos daquele centro de medição. Eletroduto, se é galvanizado a fogo, parede pesada, muitas das vezes é mais viável comprar onde? Metalúrgica. Poste, é loja de material que vende poste. Se a loja de material estiver vendendo um poste, pode ter certeza que o cliente, se for o poste de concreto, né, o duplo T, pode ter certeza que o cliente vai pagar o dobro. Poste, o cliente precisa comprar onde? Indústria de artefatos de concretos, empresas, fábricas que fabricam postes, compra diretamente com esses estabelecimentos. Então, ao invés de entregar a relação de forma linear, né, em relação à questão de todos os itens, um abaixo do outro, divide por grupos de materiais. Olha, esse material aqui você vai encontrar nesses tipos de fornecedores, lojas de materiais elétricos. Esse daqui você vai encontrar em metalúrgica, esse daqui você vai encontrar em indústria de artefatos de concreto. Então, quando você tem esse grau, e olha, eu estou falando, isso aqui é o básico. Se você quer ser um projetista ainda mais avançado, Elite Master, Elite Plus, o que você faz? Você, além de entregar dessa forma, você entrega já com orçamento de 3 fornecedores. Aí o cliente vai estender o tapete vermelho para você. Então, por isso que isso é uma ferramenta de vendas. Por quê? A grande maioria dos profissionais não entrega isso para o cliente. E se você entrega, você fideliza. Adivinha como é que eu sei isso? Na prática. Eu tenho um cliente que o cliente fala, Anderson, cara, eu recebi proposta aqui que está a metade, está 50% mais barato do que essa tua proposta. Mas eu não consigo te largar, porque a forma que você me entrega a relação de materiais, eu já fiz o teste de elaborar o projeto com outro profissional e quebrei minha cara. Me arrependi. Por isso que eu voltei para ti. Então, o próprio cliente fala isso. Então, isso aqui é uma ferramenta de venda, é uma ferramenta de fidelização do cliente. E se um dos maiores erros em projetos elétricos é o profissional não vender, então, deixar de realizar, ou seja, cometer esse erro aqui, você está cometendo um duplo erro. Está errando a relação de materiais e ainda de quebra, está perdendo a oportunidade de ter ali uma fidelização com aquele cliente. Em fotovoltaica não vai ser diferente não. A pessoa hoje tem um vício do kit fotovoltaico, que pensa que está tudo lá, que você vai pegar do fornecedor, vai vir tudo certinho de um fornecedor só. É ilusão porque o fornecedor de sistema fotovoltaico não vai entregar os componentes de corrente alternada, ele não vai fornecer, como você falou, tem vários setores e não é porque tem um setor específico que ele vai ser perfeito, que ele vai entregar tudo. E nesse momento, como você falou mesmo, a gente aproveita que você vai estar fazendo vai estar encontrando com vários fornecedores, vai estar visitando para fazer vários orçamentos, aproveitava esse momento, além de auxiliar na venda, ajuda para conseguir contatos com novos parceiros, porque quem que está em contato diretamente com vários projetos é exatamente esses fornecedores. Então, se você consegue trabalhar com parcerias de venda, então puxa, nesse momento, além de não fazer a lista de materiais, então uma diferença de um projetista que chega e não sai da cadeira para fazer a lista de materiais, ele simplesmente pega, porque é aprovado na concessionária, a lista da concessionária de materiais é basicamente só os nomes, por isso que acontece, porque ele é aprovado e entre aspas aquele projeto, o projetista ele sai, bota dinheiro no bolso. Só que ele perde a oportunidade de ter contato com vários fornecedores, de entender como é que seria a entrega daquela solução. Então tudo isso é fundamental e faz a diferença, né? E o problema disso é exatamente porque aprova. Se você pegar uma lista de materiais de qualquer jeito, ele é aprovada. Esse é o grande problema desse erro aqui. É porque do mesmo jeito que da demanda é camuflado, porque você passa, mas você está perdendo, você está deixando, como você gosta de falar, está deixando muito dinheiro na mesa. E assim, essa questão do orçamento eu acho interessante porque, sei lá, para mim parece óbvio você mostrar para o cliente quanto ele vai gastar no processo como um todo.
Não só o que ele vai ter que gastar com o seu projeto e, sei lá, com a execução, mas o que ele vai gastar com tudo, né? Para deixar 100% funcionando. Então, assim, para mim parece óbvio que você forneça pelo menos a ideia, né, da lista de materiais, dos orçamentos, para ele saber quanto ele vai gastar no processo como um todo. E aí, como o Matheus falou, é uma relação de ganha-ganha, porque você tendo contato com a loja, o cliente já vai chegar lá, vai comprar tudo lá. Aí, às vezes ele ganha um desconto, enfim, porque vai comprar muito material lá, ganha um desconto. E assim, se ele fosse comprar separado, você não passou nenhuma relação para ele, ele vai comprar de parcelado, né? Vai comprar tantos metros de cabo, mas depois você vai precisar comprar mais tanto. Então, se você deixar tudo amarradinho, entregar tudo prontinho, a chance do cliente economizar também nisso é muito grande, né? De estar comprando tudo numa mesma loja, enfim, ganhar um desconto ali porque está comprando todos os materiais. E como o Matheus falou também, essa ligação que você vai ter com o fornecedor, de também conseguir contatos e, enfim, já ter esse feeling, né? De tal loja é mais barato, tal loja é mais barato. E isso tudo gera uma credibilidade para o cliente. É igual você vai fazer um serviço de pedreiro e aí você pergunta pro pedreiro, né? Quanto é para levantar essa parede aqui? Vai gastar quanto? Ele, não, X saco de cimento, não sei o que, tantos tijolos. E quando ele acerta, né? No final do serviço você comprou aquela quantidade X e no final deu tudo certo, que às vezes o pedreiro fala de cabeça, né? E aí quando dá tudo certo, você realmente, pô, caramba, o cara... Você cria uma confiança, cria uma confiança. Pô, o cara acertou aqui quantas sacas de cimento ia precisar para fazer isso aqui. Então, você vê que o cara tem experiência naquilo e gera credibilidade, né? E aí o 12º erro, que é o último aqui desses 6 da segunda parte desse episódio. Já tô com saudade. Não, mas com certeza tem mais. Inclusive, é interessante que vocês comentem abaixo também outros erros, né? Nós falamos aqui 12. Mas quem sabe a gente não faz a parte 3 aí, né? Quem sabe não surge uma parte 3 com erros que vocês talvez até já vivenciaram ou já viram outras pessoas cometerem, né? Que vocês participam desse meio da elétrica, com certeza convivem com isso. E aí o 12º erro, que também é muito, muito grave, né? Acho que Anderson tem muitos exemplos para dar em relação a isso, o Matheus também, que envolve também a parte de GD, que é o erro na escolha, né, da opção de modalidades tarifárias. Nossa, esse daí eu já presenciei na prática muitos clientes perdendo muito dinheiro por conta desse erro aí. E você, Matheus, já vivenciou em relação a... Fala um pouquinho aí, tua experiência sobre esse erro. Exatamente. Na prática de GD, como normalmente o projeto, quando você vai enviar, você não altera o GD, você não altera a tarifa, você não altera a bandeira contratada, então muita gente acaba esquecendo que tem que fazer isso com antecedência. Isso é muito comum, porque no próprio projeto não tem, no modelo memorial descritivo, normalmente nos protocolos do projeto para fazer a homologação, a parte de GD não tem essa parte. Então, às vezes o profissional ou informa errado, informa o futuro que não está instalado ainda e acaba tendo o projeto reprovado por divergência, ou acaba tendo o projeto reprovado, tendo a divergência e depois que vai correr atrás, né, para alterar, aí tem um período de alteração e depois que você vai submeter o projeto. Então, como a gente pode ver, como o analista pode ver de GMT, ele já tem a noção, uma modalidade tarifária inadequada faz um empreendimento perder muito dinheiro. Por exemplo, recentemente a gente fez uma consultoria aqui com o Bob's, em que ele estava com muita demanda, ele estava numa modalidade tarifária, ele estava com dúvida se ele ia para a convencional, porque o preço da convencional no grupo A era muito parecido. Só que a desvantagem, ele tinha uma economia na tradicional, ele tinha economia tradicional de menos de 2%. A tradicional que você fala é a convencional do grupo B. Convencional do grupo B. Era uma diferença pequena, só que assim, ele abriu os olhos, achou que ia ter feito a diferença, só que o que a gente propôs foi o quê? Redução de demanda. Porque ele continuava onde ele estava, no grupo tarifário tipo verde. A modalidade tarifária horária verde. Modalidade tarifária tipo horário verde, ele reduzia a demanda e ia ter economia maior. E bateu agora exatamente no perfil dele, que ele estava reduzindo a demanda, isso antes da pandemia, não era no período da pandemia não, era já antes da pandemia, ele estava já com perfil de redução de cargas. Tinha uma subtração de 112,5
E ele estava com, se eu não me engano, 60 kW de demanda contratada nessa faixa. Então, estava contratado, não, ele estava consumindo 60 e contratando 80. Então a gente reduziu pelo perfil dele e aí chegou a pandemia, foi exatamente a economia que ele precisava, porque aí ele reduziu mais, porque ele não precisou mais estar utilizando os ar-condicionados da loja, teve a frequência de pessoas menor, então ajudou muito essa posição. Se eu tivesse simplesmente só feito pelo estudo da tarifa, só pelo olhar pela economia de 2%, ia ser muito mais complicado para eles. Então, é a possibilidade de você entender qual é a modalidade, e isso não é óbvio, não é algo que você vai chegar e vai, sem fazer um cálculo, vai chegar, vai olhar, bater o olho e vai identificar. E eu já peguei alguns casos mais hardcore. Eu já peguei um hospital municipal que apenas nesse hospital, só fazendo gestão de modalidades tarifárias, olha que esse hospital já estava em funcionamento, era um hospital antigo, enfim. Olha só quanto tempo eles passaram tendo esse prejuízo. Só em um ajuste de modalidades tarifárias, a gente conseguiu trazer uma redução de R$60 mil por ano. Daí você tira, em 10 meses, R$600 mil. Em um ano, aproximadamente quanto? 720, no caso era né? 60 mil por mês ou por ano? Por mês. Ah, por mês. Por sim, mês. Sim, 60 mil por mês. 720 mil por ano. É uma economia absurda. É o quê? É um Jaguar? É um Jaguar por ano, né? Um Jaguar top, né? A gente brinca assim, mas é coisa séria. Esse erro aqui, ele ficou como o último aqui desse episódio, não é à toa não. Esse erro aqui é um erro que é muito comum muitos profissionais cometerem. Por quê? Quando o cliente ele é atendido no grupo B, vai fazer um aumento de carga, e é possível analisar o comportamento de carga, de consumo, para tomar uma decisão em relação à opção da modalidade tarifárias, eu ainda consigo instalar o analisador, consigo ter esses dados, é mais fácil trabalhar esses dados. E no caso de ligação nova, que não tem como você instalar um analisador. Para você ter ideia, teve um cliente, um supermercado em uma cidade aqui da Paraíba, eu vou nem citar a cidade não, Itapororoca, eu vou citar. E a empresa que fez a instalação dessa subestação, esse cliente, na verdade, ele me encontrou porque ele indicaram a nossa empresa para prestar consultoria para ele. Ele já tinha essa subestação, ela na época estava na modalidade convencional do grupo B, é uma subestação de 112,5 kVA. Esse cliente já tinha implantado essa subestação fazia 3 anos. 3 anos. E aí, após contratar a consultoria, a gente fez a consultoria exclusivamente de gestão de modalidades tarifárias. E depois que a gente fez essa consultoria do cliente, ele passou a economizar R$4.500 aproximadamente. E tinha mês que variava, né? 4.200 a 4.600. Nessa faixa aí, aproximadamente R$4.500 por mês. E aí, quando a gente fez essa consultoria e trouxe essa economia para ele, o cliente feliz da vida veio me agradecer. E aí eu bati a real com ele. Falei, olha, se fosse você, não estaria feliz não, estaria triste. Porque você está visualizando que você está economizando agora 4.500, mas eu estou visualizando que você perdeu aproximadamente R$150 mil nesses 3 anos. Por muitas das vezes, uma economia de palito, ao invés de contratar muitas das vezes uma empresa, porque uma subestação, elaborar um projeto elétrico da subestação e executar e realizar a ligação de uma subestação é simples. É simples esse processo. Agora, a consultoria para uma tomada de decisão eficiente, para a gestão de modalidades tarifárias, é onde vai fazer que muitas das vezes o cliente ele tem um prejuízo. Nesse caso dele, uma média de preço dessa subestação dele na época era em média de R$30 mil. Só o prejuízo que ele teve, de 150 mil, ele comprava o quê? 5 ou 3? 3 subestações. Ah, 30 mil uma subestação? Isso. Então. 150? 5 5 subestações. Olha só. Gastou 5 subestações a mais de prejuízo. Então, esse item aqui é um item que é um erro que é muito comum, acontece com muitos profissionais que vai elaborar projeto. Vou elaborar um projeto aqui na subestação, vou colocar a modalidade qualquer aí para o cliente. E o cliente, ele, como você falou anteriormente, o cliente muitas das vezes, ele acredita o seguinte, não, se todo o processo aconteceu, minha subestação está ligada é porque está tudo certo. O cliente ele não sente o impacto em si, ele acha que não, o que eu estou pagando aqui é o justo, porque está tudo ligado. E aí onde é que está o diferencial? Aí onde é que está o diferencial em relação aos profissionais que
executa essa atividade aqui com maestria. Os profissionais de elite, os especialistas em consultoria em gestão de modalidades tarifárias. Porque isso daqui vira o jogo. Isso daqui direciona, inclusive, a viabilidade, dá clareza para o cliente na hora de implantar o sistema fotovoltaico. Tem um aluno da penúltima turma de gestão de modalidades tarifárias, ele estava falando, olha, eu acabei de fechar, se eu não estiver enganado, foi um sistema fotovoltaico no valor de R$1 milhão, que ele falou, cara, o argumento de vendas que eu utilizei para agregar valor ao meu serviço, diferenciar dos outros concorrentes que estavam participando dessa concorrência, desse sistema fotovoltaico, foi justamente a clareza desses dados de gestão de modalidades tarifárias. Então eu peço para os alunos de GMT, o relatório que a gente entrega como modelo, ele utilizar aquilo como estratégia de vendas, mostrar de fato ao cliente o que ele vai fazer para de fato entregar a melhor solução para o cliente. E quando o cliente viu aquilo, falou, olha, nunca recebi uma coisa dessa aqui não, isso aqui é novo. E fechou com o cliente. Então olha só, esse erro 11 aqui, ele não é um erro apenas que faz com que o cliente perca muito dinheiro. Ele é um erro que faz com que o profissional deixe de ganhar muito dinheiro. Porque ele acaba não conseguindo gerar uma fidelização por uma entrega de um resultado surpreendente. Imagina só o grau de satisfação desse cliente que eu consegui fazer ele economizar R$4.500 por mês. R$4.500 por mês na época. Era aproximadamente o quê? Uns 4 ou 3 colaboradores, funcionários. Era uma viagem, ou seja, 50 mil por ano era uma viagem bacana dele com a família dele. Para algum lugar no Brasil, ou até fora mesmo, não sei. Seria, num período de 3 anos, já era a troca do carro dele para um carro novo. Então, entender esses erros é muito importante para que não sejam cometidos. Porque, como a gente viu aqui, tá certo? A ideia aqui não é só apontar o erro, mas mostrar as implicações negativas quando se comete esse erro e as implicações positivas quando não se comete esse erro. Então, esse erro, a opção de modalidades tarifárias, do meu ponto de vista, ele briga ali com o primeiro erro do podcast passado, que é em relação à questão de vendas. Ele é um erro que, quando ele não é cometido e quando o profissional executa com maestria essa decisão, essa tomada de decisão da gestão de modalidades tarifárias, isso faz com que o profissional ele tenha um salto de performance surpreendente para de fato estar fidelizando ali o cliente e agregando valor em outros serviços que não estejam relacionados à consultoria propriamente dita ou a um projeto propriamente dito. Até em relação à questão de indicação. Esse supermercado mesmo, você imaginar a quantidade de clientes que ele indicou é tipo um conselho de uma rede de supermercados para apresentar a proposta para fazer em outros. Então olha só, ou seja, você ganha um vendedor. A verdade é essa. Quando você faz um trabalho muito bem feito para fazer o cliente economizar com gestão de modalidades tarifárias ou com outras ações também, você não ganha apenas um parceiro, você ganha um vendedor para o teu negócio. Show de bola. E aí, já puxando o panorama geral, né? No episódio anterior a gente falou muito em relação à venda, né? Que acho que foi o que se destacou mais entre os 6 primeiros erros, não vender. E a gente deu aquela dica, né, de que realmente se você não tiver... Enfim, não adianta você conhecer tudo, se você não vender o seu projeto, não adianta, né? E aqui a gente já falou mais um pouco sobre alguns erros de esquecimento, de checklist. Talvez, acredito que, assim, não sei se Anderson pode falar mais sobre isso, mas... e o Matheus também, né, que tem experiência de estar ali sempre projetando e vendendo. Para evitar esses erros, né? Qual seria a melhor sacadas? O Matheus já citou, né, do checklist. Qual seria o combo assim, de soluções para que o profissional ele corra disso, né, e se prepare e esteja preparado para tanto evitar os erros, mas também ver o lado positivo de tudo isso e usar isso como ferramenta de venda, né? Perfeito. Pode começar, Matheus. Então, o que eu coloco aqui assim, vai puxar um pouco do que eu já comentei no último podcast. Que como a gente levantou outros erros, todos esses erros a gente sempre volta ao ponto de vista que é da falta da prática, é da falta de executar, é da falta de entrar em contato com o fornecedor, porque para alguns profissionais pode se achar meio estranho, você vai falar com pessoas que, entre aspas, você não tem nada para dar inicialmente, né? Então você está pedindo favor, algumas pessoas podem sentir que está pedindo favor, ou está incomodando aquele vendedor, está incomodando aquela pessoa.
Mas esse tipo de coisa é o que vai te dar segurança, porque se você não passar por esse processo, se você não souber, não tiver os contatos, a engrenagem não vai rodar, a aplicação não vai rodar. Então, aplicar de verdade, entender os processos e vender esses processos, porque não adianta só entender e nunca vender, é o que vai te dar segurança, porque depois que você já executou, que você já viu pelo menos uma vez já é bom, mas depois que você viu umas 5, 6 vezes, aí vira mais, é como se fosse aquelas fases do próprio videogame, né? Você passou a primeira fase e você morre muito no começo do jogo, né? Você erra muito, mas se você termina, zerou, chegou no final do jogo, quando você volta, você não morre mais, você já sabe quais são os desafios, os primeiros são bem mais fáceis. Então é basicamente essa engrenagem. Você vai rodar, o primeiro vai ser mais penoso, vai exigir mais do profissional, mas o futuro é que você consiga dominar isso e você consiga pegar o que, por exemplo, um projeto inicial pode demorar uma semana para executar um projeto, para o passar do tempo você vai fazer em um dia, ou vários num dia, ou vai pegando a expertise para não cair nesses erros. E se eu pudesse deixar uma única sacada para esse podcast de hoje, seria a seguinte: você precisa estar no campo de batalha. O que eu quero dizer com isso? O projetista, o que diferencia os projetistas medianos dos projetistas fora da curva, é que os projetistas fora da curva, ele tem um olhar executivo. Esse é o grande diferencial. Então, se por um acaso você nunca saiu do teu escritório, nunca se levantou da cadeira para ver na prática a execução daquele projeto que você elaborou, ou até mesmo se você ainda não elaborou um projeto, mas tem uma oportunidade de estar fazendo uma visita, de fazer network com um eletricista montador, você precisa ter esse contato com a realidade prática, porque esse olhar executivo vai fazer toda a diferença nos traços do projeto. Então, e além disso, o ponto importante que o Matheus e o Ítalo tanto falou aqui. Eu acredito que a segunda sacada, se eu pudesse dar duas, eu tenho um secreto? Duas? Pode ser. Pode ser, né? Pronto. Sacada é sempre importante. Né? Então a segunda sacada seria o seguinte, seria uma palavra: organização. Tenha organização, seja organizado, crie um checklist simples de cada etapa que tem que ser feita no projeto e na sequência certa, para que você siga justamente aquela sequência lógica, para que você não venha cometer erros, para que não venha esquecer de apresentar alguma informação ou alguma documentação do projeto. Então seria essas duas sacadas aí, tá certo? Esteja no campo de batalha e seja organizado. Então é isso. Foram 12 erros aqui, né? Como a gente já falou, que a gente, enfim, consegue evitar de várias formas. Anderson já trouxe essas sacadas aí, o Matheus também. E é sempre importante a gente estar buscando conhecimento, né? Estudando cada vez mais no campo de batalha para se aperfeiçoar. E é isso, evitar os erros e trazer sempre a melhor solução para o cliente, né? Esse é o objetivo dos profissionais aí da elétrica de elite de todo o Brasil, né? Show. Você que assistiu esse episódio aí pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho aí para receber notificações. Enfim, se você estiver aí assistindo o vídeo e o botãozinho tiver vermelho, né? A gente vai ficar triste com você, ele tem que ficar cinza, né? Inscrito lá. E aí você ativa a notificação, compartilha esse vídeo. E você que está nos ouvindo aí pelas plataformas de stream, podcast, Spotify, Deezer, segue aí o nosso podcast para ficar sempre acompanhando. E também compartilha aí nos grupos de WhatsApp, grupo da turma de elétrica, a galera aí já conhece. Sempre tem uns grupos muito movimentados para que esse conhecimento aí alcance o Brasil inteiro. Beleza? Show de bola. Então Valeu, isso aí. pessoal. Um abraço. Um forte abraço e Elétrica é o poder.